Olá, amigos. Este vídeo está sendo gravado para a lembrança da visita que fizemos a vocês na Sexta-feira Santa, na noite da Sexta-feira Santa, no dia 4 de abril desse ano. Nós esperamos que ele possa ajudá-los a lembrar um pouco de tudo aquilo que nós tivemos aí juntos e que seja útil para todos vocês. Bem, o ponto de partida do nosso trabalho é a lembrança do Brasil ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Todos os nossos esforços, todo o nosso trabalho está dirigido para esse fim. E as obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e os 4 Evangelhos de Rustem, são o elemento, são os alicerces, a base que nós precisamos para desenvolver a nossa participação dentro desse destino, dessa trajetória que o nosso país precisa fazer. O Evangelho segundo o Espiritismo já é largamente conhecido e aceito. E ele foi pioneiro e representa o ponto de partida dessa história do resgate da revelação cristã à luz da doutrina espírita. Mas a obra Os 4 Evangelhos tem também o seu papel, porque é a única obra de natureza mediúnica até hoje que explica totalmente, integralmente a revelação cristã, dando pleno cumprimento à promessa do Cristo de enviar o Consolador que iria lembrar e explicar tudo aquilo que ele nos ensinou. Como essa explicação foi mais profunda e mais abrangente, acabou gerando uma série de controvérsias. E todos nós que estudamos Kardec e Rustem pelo Brasil afora, muitas vezes nos deparamos diante de questões, de dúvidas, que é importante esclarecer e esclarecer com o critério da fé raciocinada. Nós precisamos estar firmes, precisamos estar sólidos e consistentes nos nossos estudos para poder esclarecer da melhor forma possível aqueles que nos perguntam sobre esses temas. E esse é o objetivo aqui do nosso trabalho. Nós temos procurado, desde o primeiro congresso Rustem, em 2005, publicar uma série de obras e desenvolver uma série de trabalhos num grupo de amigos que tem esse objetivo de trazer solidez e esclarecimentos, iluminando uma série de questões que estavam em aberto e que pouco a pouco vêm sendo tratadas e estudadas com vistas ao progresso dessa questão. O primeiro trabalho publicado foi a biografia de Rustem. E, através desse estudo, desenvolvido pelos nossos irmãos Jorge Damas Martins e Estênio Monteiro de Barros, mostrou-se todo o alinhamento, toda a relação fraterna existente entre o movimento espírita de Paris e o movimento de Bordeaux, naquela época, nas primeiras horas do espiritismo nascente, e como Kardec e Rustem tiveram um papel relevante nesse entrosamento, nesse alinhamento, como membros de uma mesma equipe espiritual, conforme nos revela Humberto de Campos, através da abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Depois da biografia, nós começamos uma série de estudos em torno da frase de Rustem, do lançamento da obra Os 4 Evangelhos, quando o próprio... vou pegar do meio aqui. A segunda parte do nosso trabalho tem como ponto de partida uma frase do próprio codificador, Allan Kardec, quando da resenha que ele publicou na Revista Espírita de Paris, na edição de junho de 1866, sobre o lançamento da obra Os 4 Evangelhos, a propósito do lançamento da obra Os 4 Evangelhos. No primeiro parágrafo dessa resenha, o nosso codificador se refere à obra de Rustem e Collignon nos seguintes termos, diz ele: é uma obra considerável, que tem por mérito não ter nenhum ponto de contradição com a doutrina ensinada em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns. E as partes estudadas no Evangelho segundo o Espiritismo o são em sentido análogo. Ora, essa chancela dada pelo codificador à obra Os 4 Evangelhos
durante muito tempo foi esquecida. E nós procuramos resgatá-la, lembrá-la, fazendo 3 trabalhos comparativos das obras: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, com a obra de Rustem Colion, de tal forma que as pessoas tivessem lado a lado esses 2 conjuntos, de tal forma a constatar per si, sem depender da nossa interferência para o que quer que fosse, a relação perfeita de continuidade e complementariedade que existe entre essas obras. Esse material está disponível até hoje na internet e ele é muito importante para aqueles que têm dúvidas com relação ao atendimento do critério de concordância universal proposto pelo codificador no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, através desses estudos, nós mostramos a concordância perfeita dessas obras com a codificação kardeciana. Um outro resultado desses estudos foi o resgate e a publicação em português das outras obras de Émile Colion que não eram conhecidas aqui no Brasil. Graças outra vez ao estudo histórico feito pelos nossos irmãos Jorge Damas Martins e Estênio Monteiro de Barros, nós conseguimos trazer essas obras para o Brasil e publicá-las, e através delas descobriu-se que Émile Colion, além de ser a médium da obra Os Quatro Evangelhos, contribuiu também com diversas das mensagens publicadas em O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e também na Revista Espírita e também no Céu e Inferno, exatamente no mesmo período em que recebia a obra Os Quatro Evangelhos mediunicamente. Isso atesta o valor da sua mediunidade, a qualidade da sua mediunidade e também a qualidade das publicações de sua própria autoria, todas recomendadas, seja pelo nosso codificador, seja pelos editores da Revista Espírita. Um outro trabalho também dessa coleção que serve de base aos nossos estudos e que nós recomendamos especialmente a todos aqueles que se interessam pelo tema é a obra As Virtudes do Céu, organizada pelo companheiro Marco Aurélio Assis, que resgata as mensagens do Grupo Ismael, que vinham publicadas nas edições da obra Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião, e que deixaram de ser publicadas a partir de 1920, mas que são obras, mensagens valiosas, preciosas, muitas delas do próprio codificador e do Anjo Ismael, que corroboram e confirmam o valor e a relevância da obra de Rustem Colion e que estavam esquecidas e que também se inserem dentro desse esforço de concordância universal que é tão importante para os nossos irmãos e para o respeito e o reconhecimento à obra dos Quatro Evangelhos. Todas essas obras estão disponíveis hoje no site da nossa casa, cujo endereço aparece aí na tela, www.crbbm.org, e aqueles que também desejarem se juntar ao nosso grupo de estudos, nós temos hoje um grupo no Facebook chamado Grupo Rustem, para o qual estão todos convidados e que está à disposição para troca de ideias e esclarecimentos em torno dessas 2 obras. Feito esse primeiro introito, sempre nos perguntam, mas Júlio, esse primeiro parágrafo que você sempre cita lá da resenha do codificador, quando do lançamento da obra dos Quatro Evangelhos, ele tem essa chancela e afirma que elas não se contradizem, mas na sequência do texto o codificador faz algumas reservas e levanta algumas questões sobre a obra dos Quatro Evangelhos. E mais tarde, na obra Gênese, ele volta ao assunto, se posicionando inclusive contrário à ideia do corpo fluídico de Jesus. O que você tem a dizer sobre isso? Levando esses questionamentos em consideração e desejando atendê-los, nós publicamos no ano passado uma nova obra chamada O Pão Vivo,
feita em parceria com diversos amigos muito queridos e profundos conhecedores dessas duas obras de Kardec e Rustem, que são o nosso irmão Jorge Damas Martins, o nosso querido Maurício Neiva Crispim, lá de Brasília, o nosso Gilberto Pérez Cardoso, aqui do Rio de Janeiro, o Pedro Silveira Martins e o Sérgio Thyssen também, amigos muito prezados, muito queridos, que se consorciaram conosco para publicarmos em conjunto essa obra, Pão Vivo, para tratar especificamente das questões da queda espiritual e do corpo fluídico de Jesus. É essa última obra que servirá de base para os estudos que nós publicaremos na sequência dessa introdução. E esperamos que essa sequência seja útil e possa contribuir para o interesse depois na leitura dessa obra e no estudo mais aprofundado dessas questões. Espero que assim seja, será um prazer revê-los em cada um desses estudos. Até lá! Então, antes de avançarmos, vamos lembrar um pouco daquilo que o codificador disse na Revista Espírita, em A Gênese, sobre a obra Os Quatro Evangelhos. Consequente com o nosso princípio, que consiste em regular nossa marcha pelo desenvolvimento da opinião, até nova ordem não daremos às suas teorias nem aprovação nem desaprovação, deixando ao tempo o cuidado de as sancionar ou as contraditar. O codificador preferiu deixar de quarentena, digamos assim, a obra dos Quatro Evangelhos, aguardando a aplicação do chamado critério de concordância universal para sua validação. Vamos ver a sequência do texto. Convém, pois, considerar essas explicações como opiniões pessoais dos espíritos que as formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas, e que, em todo caso, necessitam da sanção do controle universal e, até mais ampla confirmação, não poderiam ser consideradas como partes integrantes da doutrina espírita. Esse é um ponto fundamental aqui da nossa conversa, porque como poucas pessoas conhecem as obras que confirmaram a obra dos Quatro Evangelhos e atenderam ao critério da concordância universal, muitos acreditam que elas não existem. E parte aqui da nossa conversa vai ser mostrar que elas existem sim, em farto número, com citações de médiuns diversos, dos mais variados lugares e épocas, de tal forma a dar plena validação ao trabalho publicado por Rustem e Collignon. Vamos ver um pouco mais. O critério de concordância universal, chamado controle universal, proposto pelo codificador, é esse aqui, ó. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução. Nós veremos, conforme foi dito, teremos a chance de verificar de maneira muito ampla, com um farto número de exemplos, de como diversos médiuns de diferentes épocas, diferentes lugares, confirmaram a revelação recebida por Collignon e Rustem. Vamos dar uma olhada também nas observações feitas pelo codificador em A Gênese, especialmente sobre o corpo fluídico de Jesus. Diz ele: se as condições de Jesus durante a sua vida fossem as dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Acrescenta ele: se tudo nele fosse aparente, sua paixão não teria passado de vão simulacro, para enganar com relação à sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão, de um ser tão superior.
E finaliza dizendo: Jesus teve, pois, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico, um perispírito, o que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinalaram a existência. Pois bem, essas frases, esses pronunciamentos do nosso codificador são a base da nossa obra Pão Vivo. Vamos ver agora, passo a passo, um pouco daquilo que nós temos sobre cada uma dessas observações. Até já. Muito bem, um dos temas mais relevantes e que despertam mais interesse na obra dos 4 Evangelhos é a questão do chamado corpo fluídico de Jesus, que muitos associam a uma espécie de um corpo fumacinha, né? Como se não fosse um corpo real. E a referência de que era um corpo aparente ainda reforça essa ideia como se fosse um corpo estranho. Mas o primeiro ponto que nós precisamos entender é que ele era aparente pelo fato de ser semelhante ao nosso, mas era tão real quanto o nosso, apenas que de outra natureza. A revelação dos Espíritos a esse respeito, a primeira delas, diz o seguinte, que por sua natureza, o corpo que Jesus revestiu não foi mais do que um espécime prematuro entre nós do organismo humano tal qual será daqui a muitos séculos. Então, como se fosse um protótipo, né? uma antecipação evolutiva da nossa biologia futura. Então, semelhante ao nosso, tanto que externamente ninguém conseguia perceber a diferença da sua origem e natureza distintas da nossa, mas feito de uma maneira diferente. E uma outra informação tão importante quanto, também presente na obra dos 4 Evangelhos, diz que Jesus tomou um corpo de natureza perispirítica análogo aos dos habitantes dos mundos superiores. Então nós temos aí duas informações preciosas que podem servir de fio condutor para o nosso estudo. Primeiro, o fato de ser uma antecipação evolutiva do nosso próprio organismo. E segundo, um corpo semelhante aos dos mundos superiores. Nas duas linhas, né, nas duas informações, o ponto principal é o nosso corpo evolui. Evolução é também espiritualização. Nós precisamos ter sempre essa referência nos nossos estudos. Nós já evoluímos muito fisicamente, espiritualmente falando, mas essa evolução continua e em todos os reinos da natureza, e isso se torna mais visível, mais nítido na condição humana. Evolução é espiritualização. A evolução vai da matéria para o espírito. A matéria representa o ponto de partida da evolução e o espírito o ponto final, o ponto de destino do processo evolutivo. Essa realidade fica muito evidente na questão 540 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos ensinam o seguinte: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo que começou um dia por ser átomo. A princípio causa uma série de estranhezas, né? Essa associação do átomo ao arcanjo, da matéria com o espírito, mas nós descobrimos aos poucos que ela se dá através de uma infinita série de transições muito suaves, passando pelos diversos reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, até nos trazer da condição humana à condição de simplicidade e ignorância ensinada pela questão 115 do Livro dos Espíritos. Mas o ponto principal é a compreensão dessa linha, dessa trajetória que nos leva da condição material à espiritual. O nosso codificador Allan Kardec registrou em diversos momentos esse nosso futuro biológico da nossa espécie.
com frases como essa: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. A evolução biológica é um espelho, é um retrato, ela registra a evolução psíquica alcançada e acumulada ao longo da trajetória do espírito. E o próprio codificador já prevê em diversas observações esse futuro de espiritualidade do nosso próprio organismo. Em outra passagem, nós vamos poder verificar isso também, haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E eles respondem afirmativamente: e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então, tanto o nosso corpo vai se espiritualizando, como o próprio perispírito, ou corpo espiritual, que lhe dá origem, passa pelo mesmo processo de desmaterialização progressiva, levando-nos a uma condição cada vez mais espiritual e menos material, menos física. Esse processo se dá tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual, esse sendo matriz daquele outro. De tal forma que, na escala espírita, Kardec registra claramente essa condição. Quando nós estamos na terceira ordem, nos espíritos mais atrasados, nós temos predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Quando nós estamos na segunda faixa da escala, nós já temos a predominância do espírito sobre a matéria. E quando nós chegamos aos espíritos puros, que estão no topo da escala espírita, nós já temos a ausência completa da influência da matéria sobre o espírito, ou seja, nenhuma influência da matéria sobre o espírito. Então, essa gradação em relação à espiritualidade, em direção à espiritualidade, como nosso futuro biológico, como o futuro da nossa espécie, é a primeira informação sobre esse assunto que nós precisamos considerar. Depois, na Revista Espírita, Kardec reforça esse ensino. Diz ele: é preciso levar em conta que os espíritos se desmaterializam à medida que se elevam e depuram. Só nas fileiras inferiores a encarnação é material. Então, esse é outro ponto fundamental para o entendimento dessa questão. Assim como a densidade material do corpo físico vai diminuindo conforme a evolução avança, também as maneiras de reprodução vão se modificando. E essa encarnação sexual, material, animal que nós temos no nosso planeta, ela só se dá em mundos inferiores. Nos mundos superiores, essa corporificação, a encarnação, a reprodução é feita por outros modos que nós já vamos chegar a conhecer. Diz São Luís, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Prossegue ele, isso tudo no item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já esse corpo perispirítico é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado é diáfano e quase fluídico, vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Então, a nossa capa corpórea vai se desmaterializando, se sutilizando progressivamente, até quase se confundir com o corpo espiritual. E nós precisamos atentar para isso. Quer dizer, essa nossa fase hoje de intelectualização crescente, de múltiplos estímulos intelectuais, de refinamento da nossa capacidade intelectiva, ela será seguida por um processo de desmaterialização física, que nós mais à frente iremos estudar e compreender. O próprio perispírito, diz São Luís, passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros.
Então, o próprio perispírito vai se desmaterializando-se também, até quase que se desvanecer e desaparecer por completo na condição dos espíritos puros. Então, esse é um aspecto da nossa evolução que nem sempre é lembrado, mas que é fundamental para a compreensão do corpo fluídico de Jesus, ou para o corpo semelhante ao nosso, aparente pelo fato de ser semelhante e não pelo fato de não ser real, não ser tangível como o nosso, e que representa esse caminho de espiritualização que nos está destinado. Emmanuel, na obra que lhe traz o nome, no seu capítulo 24, ele coloca também faz também algumas considerações sobre esse nosso futuro biológico. Diz ele: teremos atingido o zênite da nossa evolução anímica? Não! Se nos achamos acima dos nossos semelhantes inferiores, os irracionais, acima de nós se encontram os seres superiores da espiritualidade, que se hierarquizam ao infinito e cuja perfeição nos compete alcançar. Então, tem muito chão pela frente.